Bem, alunos, continuando então com as nossas aulas, hoje nós vamos para a disciplina de ciências, na segunda apostila. Vamos pegar a apostila então, abrir lá na página 122, módulo 5 de ciências. Pois bem, esse módulo começa com a cadeia alimentar. Professora, mas o que é a cadeia alimentar? É um modo de sobrevivência dos seres vivos para ele obter energia, para ele se alimentar. Às vezes vocês estão assistindo um filme, um documentário, vê lá o leão, a onça caçando um cervo e comendo o cervo, fala: coitadinho do cervo, ai que dó, o leão, a onça, o guepardo comeu um cervo, comeu lá um veado, tadinho. Mas é um meio de sobrevivência dele. É sobre isso que nós vamos falar nesse módulo agora, ok? Então lá, iniciando, já na página aqui, ó, 122, olha só a imagem que nós temos aqui, ó. Vocês estão vendo? É o que, ó? Olha só. Um guepardo está caçando a gazela. Ah, professora, o que é um guepardo? Ela é um primo, um parente da onça, do tigre? Exatamente, é um parente da onça lá, né? O guepardo. E ele está caçando uma gazela. Ah, professora, é gazela. É também lá parente do veado, do cervo do mato, né? Então, olha só. Cite outros seres vivos que se alimentam de animais. A professora já já iniciou falando sobre quem? O leão, o tigre, a pantera. São animais carnívoros que nós já vimos no módulo anterior e vamos continuar falando sobre eles também nesse módulo aqui, tá? E de que a gazela se alimenta? Do que vocês acham que a gazela se alimenta? Se aqui, ó, se o guepardo, a onça, o tigre come a gazela, do que será que a gazela se alimenta? Vamos ver isso também. E na sua opinião, o guepardo está prejudicando a gazela? Por quê? Vocês acham que o guepardo está prejudicando a gazela? Não, gente, isso daqui chama-se cadeia alimentar. Nós vimos no módulo anterior três tipos de seres vivos de acordo com a sua alimentação. Os herbívoros, os carnívoros e os onívoros, que nós vamos retomar nessa aula agora, tá? Então, o guepardo, a onça, não está prejudicando, porque isso é um ciclo da natureza, tá? Aqui, na lousa, a professora colocou o exemplo da página 123, que já começa aqui com uma atividade para vocês começarem a captar sobre esse assunto. Olha só, nós temos aqui, observe as imagens abaixo. O que nós temos aqui? Uma cobra, uma serpente, aqui um coelho, aqui uma couve, né? E aqui uma águia. Vamos ver qual é a relação alimentar entre esses quatro que estão aqui no livro? Vamos ver, olha só. Está assim na número 1. Contorne de azul o ser vivo que se alimenta de plantas. Vamos pegar o lápis azul aí, vai contornar o ser vivo que se alimenta de planta. Contorne de vermelho os seres vivos que se alimentam de outros animais. E marque com X o ser vivo que obtém energia sem se alimentar de outros seres vivos, que vai entrar lá naquele também no último módulo do assunto das plantas, que ela realiza a fotossíntese para se alimentar, que é através do quê? Ela retira do solo, né, da terra, os nutrientes, juntamente com o gás carbônico e a luz solar, que as plantas realizam a fotossíntese para se alimentar.
E para a respiração, elas também pegam o oxigênio, soltam um gás carbônico. Nós vimos isso no último módulo de ciências na apostila 1. Agora aqui na apostila 2, olha só, eu estou dando continuidade. Olha aqui, na cadeia alimentar. Quem que vocês acham aqui que nós vamos contornar de azul, que a professora vai fazer com a caneta preta, que se alimenta de plantas? O coelho, exatamente. O coelho, ele se alimenta de plantas, o coelho, certo? E aí, continuando. Contorne de vermelho seres vivos que se alimentam de outros animais. Sabe quem se alimenta de outros animais? Dá para ver pela setinha, né? Aqui, ó. A águia que se alimenta do quê? De serpente, né? E serpente que se alimenta do coelho. Professora, e o coelhinho, do que ele se alimenta? Olha lá no 3. Marque um X, o ser vivo que obtém energia sem se alimentar de outros seres vivos, que é o quê? A couve, lembra? Ela não se alimenta de outros seres vivos. Como que as plantas se alimentam mesmo? Retomando. Pega, através das raízes, os nutrientes, sais minerais do solo, da terra, juntamente com a luz solar e o gás carbônico. Realiza a fotossíntese, que é o quê? Que dá energia, o alimento para as plantas, juntamente com a água também, né? Que está no solo. Então, as plantas são os únicos alimentos que são produtores. Eles produzem os próprios alimentos deles, certo? Todas as plantas. Aqui, olha só, na página 123 está falando sobre isso, a professora vai ler. Os seres vivos se alimentam. Como já estudamos, os seres vivos precisam se alimentar para obter energia, para crescer e realizar todas as atividades necessárias à sua sobrevivência. Dependendo da forma como obtém o próprio alimento, os seres vivos podem ser classificados como produtores, consumidores e decompositores. Agora nós vamos retomar aqui, a professora vai apagar, e nós vamos retomar aqui o tipo de alimentação de acordo com a classificação dos seres vivos. Olha só. Os alimentos produtores. Veja só que interessante aqui, ó. A professora vai fazer o chocolate a crepe juntamente com vocês aqui, ó. Esse daqui, ele está na página 125 do livro. Vou começar a ler aqui. Produtores: as plantas, as algas e os organismos que constituem o fitoplâncton são organismos produtores. Eles produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Aqui no glossário tem o significado de fitoplâncton: seres microscópicos que realizam fotossíntese em oceanos, mares, rios e lagoas, que são as algas. As algas, como curiosidade, são alimentos de alguns peixes. Outros peixes são carnívoros, que nós já vamos tratar já desse assunto. Então, nesse processo, gente, as plantas, as raízes das plantas absorvem a água e os sais minerais do solo, enquanto as folhas absorvem a luz solar e o gás carbônico. Então, logo aqui embaixo tem esse exercício aqui, ó, para nós fazermos aqui, ó. Esse exercício aqui, nós vamos completar juntinhos aqui, ó. Esse daqui e esse daqui. Olha só, vamos lá então. Com esses elementos, a planta produz a glicose e outras substâncias necessárias à sobrevivência e ao crescimento dela. Aqui tem o desenho aqui, ó, das algas, certo? Caiu a tampinha, como sempre.
das algas e aqui, ó, de uma planta terrestre. As algas, elas estão no mar, em lagos. E aqui as plantas terrestres que nós conhecemos, que nós vemos no dia a dia, certo? As algas são principais produtoras dos ambientes aquáticos. As plantas utilizam a energia da luz do sol para a realização da fotossíntese, ou seja, elas estão produzindo o próprio alimento. Observe a imagem a seguir e escreva o nome dos elementos necessários para a realização da fotossíntese. Então, do que aqui, ó, o que as plantas pegam aqui mesmo? Do solo, o que ela pega? Que a professora falou? Água e sais minerais, certo? E o que as plantas pegam do ar para fazer a fotossíntese? O gás carbônico, professora, isso mesmo. Olha aqui, ó, o gás carbônico. E o que também precisa? Um outro elemento que precisa? A luz do sol. Opa! Vamos escrever aqui certinho. Ó. Luz do sol. É disso que as plantas precisam para se alimentar, ou seja, elas são produtores. Ela consegue extrair ali tudo da natureza e produzir o seu próprio alimento. Esse aqui é um esquema simplificado de fotossíntese, ok? Continuando então, vamos lá para a página 126, certo? Agora, completaram aqui luz do sol, gás carbônico, água e sais minerais, ok? Agora, nós vamos partir para aqueles três tipos lá de alimentação de seres vivos. Lembra que a professora falou? Os herbívoros, carnívoros e os onívoros, para nós vermos quem são os consumidores, os decompositores agora. Então, dando continuidade, esse daqui fica aqui. Olha só, vou colocar aqui. É um resuminho para vocês, tá? Falei ao contrário, gente. Ao contrário, desculpa. É um resuminho aí agora para vocês, certo? Continuando na página 126, os seres vivos, os consumidores, são seres vivos que não produzem o próprio alimento, certo? E esses seres aqui, ó, os consumidores, eles são classificados em herbívoros, carnívoros e onívoros. Relembrando que foi também lá do módulo anterior. Os herbívoros, eles se alimentam exclusivamente de plantas. No caso que nós vimos, o coelho, certo? Aqui também no início, professora, lá que você mostrou aqui aquela figura aqui do início, na página 122, aqui ó, a gazela. Exatamente, a gazela também se alimenta exclusivamente de plantas, tá? Os carnívoros, somente outros animais. No caso, leão, onça, guepardo, eles se alimentam somente de carne de outros animais. E os onívoros alimentam-se de plantas e animais.
Aqui, nós seres humanos, vocês se lembram em quais desses daqui nós nos enquadramos? Exatamente, nos onívoros, porque nós comemos salada e também carnes, com exceções daquelas pessoas que são vegetarianas ou são veganas, mas o nosso organismo, ele foi feito para consumir esses dois tipos de alimentos, né? A grande maioria ainda consome carne e vegetais, que são as plantas, né? E os legumes, certo? Então, continuando lá na página, vamos voltar aqui, lá na página 126, sobre os consumidores. Então, nós já vimos que eles não produzem o próprio alimento, não é? Aqui tem um exercíciozinho aqui bem bacaninha, olha só. Observe as imagens a seguir e faça o que se pede. Olha aqui, ó. Nós vamos fazer juntos esse daqui para vocês já aprenderem a classificar esses animais aqui, né? Plantas e animais de acordo com a alimentação deles. Vamos lá, então? O tubarão, gente. Aqui, ó, é uma espécie de tubarão. Tubarão-limão. O que vocês acham? Que ele é um consumidor o quê? Carnívoro. Exatamente. Então, vocês vão preencher aqui, ó. Consumidor carnívoro. Ele se alimenta exclusivamente de outros animais. Aqui, gente, o musgo. O que o musgo ele é? Professora, o musgo é uma planta. Se ele é uma planta, ele é o quê? Ele é um produtor. Olha aqui, ó. A professora até colocou aqui, ó. As plantas. O musgo, ele é um produtor. Ele mesmo produz o próprio alimento. Agora aqui o próximo. Olha só. O macaco-aranha. O que vocês acham que o macaco-aranha ele é? Ele é um herbívoro, um carnívoro ou ele é um onívoro? O macaco-aranha, ele é herbívoro. Ele se alimenta somente de plantas, de frutos, não é? Aqui, ó. Aqui, ó. A anta. E a anta, ela é um consumidor o quê? Lembra que os consumidores são classificados aqui, ó, em 3 tipos. A anta, gente, ela é um consumidor herbívoro, porque é como o veado, o cervo, eles comem aquela grama rasteira. Então, a anta, ela é um consumidor herbívoro. Olha aqui agora, ó. Ixi, e o lobo-guará, gente? O que o lobo-guará ele é? E agora? Gente, o lobo-guará, ele é onívoro. Ele se alimenta tanto de alguns frutos, como também de outros animais pequenos, certo? E aqui, ó, essa palmeira. Ah, professora, a palmeira é fácil, já foi explicado lá no processo da fotossíntese. A palmeira, ela é um produtor. Então, vocês viram só aqui? Nós classificamos esses 6 elementos aqui de acordo com a alimentação deles, ok? Continuando, então, agora, aqui na página 127, nós vamos falar sobre os decompositores e a importância deles. Sim, eles são importantes. Quem que são os decompositores? Os fungos e as bactérias. Nossa, professora, não dá pra gente comer um pão com mofo que tá com fungos, uma fruta que está estragada. Nós não podemos consumir. Mas será que quando eles caem no solo, eles não se tornam nutrientes para as plantas? Vamos ver isso agora, né? Olha lá, 127, os decompositores. Os decompositores são organismos que se alimentam de resíduos, de restos de outros alimentos, né? Que estão no ambiente, como folhas, fezes, frutos, ou mesmo de indivíduos que morreram. Eles realizam a decomposição dos elementos da natureza, isto é, transformam os restos dos organismos mortos e de alimentos
em substâncias mais simples, como os minerais, que são desenvolvidos ao ambiente, tornando-se disponíveis para a natureza. Aqui é um exemplo, ó, de uma maçã. Olha só. Gente, e o que aconteceu que fez essa decomposição da maçã? Aonde esses fungos, essas bactérias, esses micro-organismos se encontram? Também no ar. Se você deixar uma maçã lá e não utilizar ela, deixar ela fora da geladeira, por exemplo, olha só o que vai acontecendo. Vai acontecendo o processo de apodrecimento dela, que cria aqui o fungos. Para nós, não é bom comer, não se utiliza para comer. Mas quando esse fruto ele está ali na terra, ele vai apodrecendo, ele se torna o quê? Nutrientes para o solo, para as plantas, certo? Aqui também, no grupo desses decompositores, são formados por fungos e bactérias, aqui da página 128. Os micro-organismos estão presentes na água, no ar, no solo, no interior dos animais e das plantas. Alguns deles podem nos causar doenças, outros podem ser usados na produção de alimentos e remédios. Gente, na produção de alimentos, é o exemplo aqui, ó, dos cogumelos, tá? Eles são fungos decompositores, mas eles são utilizados também como alimentos, tá? Em alguns pratos. Aqui temos gotinhas de saber sobre a ação dos micro-organismos na alimentação, certo? Seguindo aqui agora, na página 129, ainda os seres vivos que são os detritívoros, como os urubus e as hienas, vermes, insetos e caracóis. Por quê, gente? Eles se alimentam de animais que estão mortos, que estão apodrecendo. Os urubus, hienas, vermes, insetos e caracóis, tá? A ação dos organismos decompositores é fundamental para a decomposição da matéria orgânica e a sua reciclagem na natureza. Que é aquilo que a professora comentou, que ele cai na natureza e ele se transforma ali em substâncias minerais no solo, que as plantas utilizam para realizar o quê? A fotossíntese. Lembra que nós vimos aqui? Que as raízes das plantas retiram do solo a água e os sais minerais. Então, veja como é importante também a ação dos decompositores, ok? Então, galerinha, agora, para vocês treinarem tudo isso que a professora falou, tem um exercício aqui da página 130 e da página 131, tá? Que a professora vai deixar para vocês realizarem, para treinar tudo o que eu falei aqui e que nós lemos juntos, ok? E na próxima aula, volto corrigindo esse exercício aqui, ok? Então, belezinha? Até a próxima!